Boa noite, meus irmãos. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Amém. Coloque-se para esse lugar. Vamos iniciar o nosso culto lendo a palavra do Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Salmo 24, para que a gente lesse essa passagem. Salmo 24, que nos diz bem assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Porque é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta das vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso das batalhas. Levantai, ó portas, das vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, meu irmão. E é diante dele que nós estamos nessa noite. Diante dele, curva sua cabeça, meu irmão, e ore e agradeça ao Senhor e o glorifique. Estamos diante desse Deus que criou todas as coisas e que tudo sustenta com o seu braço forte. É diante dele que nós estamos. Glorifica ele, meu irmão, pois diante dele não tem joelho que não se dobre, não tem boca que não exulte o nome do Senhor.
Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 4. As crianças vão para a sua salinha. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 11. Amém? Todos encontraram aí? Carta de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor, ministra aos nossos corações através da palavra. Pai Santo, graças te damos nesta noite mais uma vez por estarmos aqui cultuando ao Senhor. O Senhor, ó Deus, é digno de toda adoração, digno de todo louvor, digno de toda honra. Nós lemos a tua palavra, sabemos que o Senhor ministra aos nossos corações, nos abençoando. Pedimos neste momento, faça isso, Senhor, abençoa-nos. Traz a tua palavra no nosso coração, ministra cada um de nós, conforme a necessidade que cada um de nós tem. Abençoa-nos, que a nossa atenção esteja diante do Senhor, para ouvirmos atentamente a tua palavra, que nenhuma dispersão, que nada lá fora, que nada que deixamos em casa, que nada que vai acontecer amanhã ou essa semana, ó Deus, nos impeça nesse instante, termos a nossa atenção voltada para o Senhor, para sermos abençoados por Ti. No nome de Jesus oramos e agradecidos estamos. Amém. Queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra de equilíbrio para nós. Todos nós desejamos ter uma vida equilibrada. E a grande maioria de nós entende que tem uma vida equilibrada. Nós não só desejamos, mas nós lutamos por isso. Nós desejamos ter uma vida equilibrada, porque isso é algo sensato, é algo desejável, e todos nós certamente queremos ter essa vida equilibrada, em todos os sentidos. Nós queremos ser um crente equilibrado, um marido equilibrado, uma esposa equilibrada, um pai equilibrado, uma mãe equilibrada, um trabalhador equilibrado, um cidadão equilibrado. Isso quer dizer que a gente não... Ser equilibrado quer dizer que a gente não precisa nem pôr nem tirar. É claro que não se trata de perfeição, mas nós buscamos esse equilíbrio. A questão, amados irmãos, é que nós precisamos nos sujeitar à palavra do Senhor para que a gente tenha esse equilíbrio. E precisamos ter a palavra do Senhor como referência para esse equilíbrio. Há muitos de nós que pensam ser equilibrados que não são. Na verdade, a maioria de nós se entende equilibrado, a maioria de nós se acha equilibrado. Quando nós julgamos a nós mesmos, quando nós avaliamos a nós mesmos. Mas nós precisamos ser avaliados pela palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor é que nos dá a condição de nós olharmos para nós mesmos e julgarmos se nós estamos vivendo uma vida equilibrada ou não. É isso que nós precisamos fazer se nós queremos vida equilibrada verdadeira. Porque não adianta, meus irmãos, nós acharmos que somos equilibrados, que as pessoas à nossa volta não acham.
Se nós acharmos que nós temos uma vida correta, as pessoas à nossa volta não acham isso. Isso não é o que nós testemunhamos, isso não é o que nós nos parecemos, isso não é o que nós transmitimos para as pessoas à nossa volta. Não adianta eu achar que sou o melhor marido do mundo e que ele acha que eu sou o pior marido do mundo. E aí? O que vai valer? Eu não sou o melhor marido do mundo, talvez nunca serei o melhor marido do mundo, mas eu preciso ter essa referência nela. Não adianta eu achar que eu sou o melhor pai do mundo e os meus filhos não entendem isso. Os meus filhos pensam o contrário, acham que eu sou um péssimo pai. Ou seja, alguma coisa errada não está acontecendo. Ou eu não estou conseguindo transmitir aquilo que eu penso que eu sou, aquilo que eu realmente sou, ou eu não sou aquilo que eu penso que eu sou. Não adianta a gente achar que é o melhor crente do mundo, que a gente é um crente equilibrado, e as pessoas à nossa volta, no nosso testemunho, não revelam isso, que nós somos crentes equilibrados. E esse texto nos mostra um pouco do que a palavra de Deus nos ensina sobre a vida cristã e ter essa vida equilibrada. E aqui eu quero colocar aqui algumas características de uma vida equilibrada, para que a gente pense, para que a gente reflita. E cada vez que a gente tem a oportunidade de olhar na palavra do Senhor, aquilo que é a vida cristã, aquilo que é ter uma vida equilibrada, a gente tem a oportunidade de olhar para nós mesmos. A palavra do Senhor nos diz no próprio Tiago, ela é como um espelho para nós. Quando nós nos olhamos no espelho, a gente consegue se enxergar. E cada vez que a gente tem a oportunidade de olhar a palavra e receber a palavra como um espelho, a gente tem a oportunidade de ver o nosso reflexo, de ver a nossa imagem, de ver a nossa condição, de ver como nós estamos. E aí a gente tem a condição de avaliar se nós estamos bem, se não estamos bem, olhando no espelho que é a palavra do Senhor. A primeira coisa que quero colocar aqui é que uma vida equilibrada, ela entende o processo da fraternidade. E veja que não poderia ser diferente. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos amar o próximo, e Tiago nos diz aqui que nós não devemos falar mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei. Aquele que é contra o irmão, tentando falar mal ou julgando o irmão, é contra a lei. Quem é contra a lei? Quem é contra a lei é contra Cristo. Fala mal da lei e julga a lei. E Tiago questiona aqui: se você julga a lei, você não é observador da lei, você não é cumpridor da lei, você é juiz da lei. E quem pode ser juiz da lei? Um só é legislador e juiz, um só é que cria e julga, que é Cristo, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? O que Tiago está falando aqui? Primeiro, que essa lei aqui não é a lei de Moisés, é a lei de Cristo, é a lei do amor, é a lei da comunhão, da fraternidade. E quando nós não entendemos esse processo da fraternidade, da comunhão, nós não temos vida equilibrada. O que Tiago está colocando como contrário disso? Não está dizendo aqui, irmãos, que a gente não pode ver o mal na vida do outro irmão. Não está dizendo aqui que a gente não pode intervir na vida do outro irmão. Está entendendo? Não é isso que o texto está dizendo. Não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei. Não está dizendo que nós não podemos intervir quando o irmão peca, quando o irmão erra, quando o irmão está no caminho errado. Não é isso que está dizendo aqui. Não está dizendo que nós devemos fechar os nossos olhos e que a gente não pode ver o mal na vida do outro, que a gente não pode fazer nada pelo outro, que a gente não pode ver o erro na vida do outro, que a gente não pode dizer: olha, isso aqui está errado, isso aqui não está certo. Não está dizendo aqui que se alguém chegar até nós e dizer assim: olha, você está no caminho errado, e você vai falar assim: olha, Tiago disse que você não pode me julgar, você está pecando. Não é isso que o texto está nos dizendo. Está nos dizendo aqui que nós não podemos assumir o lugar de Cristo, que nós não podemos assumir o lugar do Senhor, no sentido de nós executarmos a lei como juiz na vida das pessoas. Nós não somos donos da lei para dizer: você é, você não é, você está salvo, você não está salvo, você é de Cristo, você não é de Cristo. Nós estamos juntos. Está dizendo que nós não estamos acima de ninguém.
Quem tem uma vida equilibrada entende esse processo da fraternidade. Nós somos um só povo, nós somos uma só igreja, nós somos um só corpo, nós vivemos na comunhão. E o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? Que quando nós olhamos para o outro, nós olhamos como igual, não como maior, não como melhor. Não tem nada a ver com o cuidado, não tem nada a ver com a correção. Nós podemos cuidar, nós podemos corrigir, nós podemos repreender o outro, nós podemos avaliar a vida do outro, ver se o outro está errando, ajudar, cobrar. Isso a Bíblia nos ensina. Nós não podemos julgar como se estivéssemos acima, como se fôssemos melhores ou maiores. Nós somos apenas pecadores cuidando de pecadores. Gente cuidando de gente, crente andando com crente, seres humanos em comunhão com seres humanos, gente que pode cuidar do outro, sabendo que amanhã ele pode ser cuidado por aquele. Esse deve ser o nosso entendimento, é entender esse processo que nos faz ter uma vida equilibrada. É entender esse processo que nos dá a condição de nós andarmos de modo equilibrado. O contrário disso é nos colocar numa posição de perfeitos, em que a gente pode simplesmente determinar o que está certo e o que está errado, julgar as pessoas numa posição ou numa condição de superioridade. Entendemos? É isso que o Tiago está falando. Se nós lermos o contexto aqui, nós vamos ver anteriormente, o Tiago está falando da soberba. Pessoas que se assoberbam, se enaltecem, elas são rejeitadas por Deus. Ao contrário das pessoas que se humilham, das pessoas que se sujeitam ao Senhor, que se achegam ao Senhor. Nós precisamos ser essas pessoas que entendem esse processo da fraternidade. Nós estamos caminhando juntos. Entendeu? Nós estamos caminhando juntos. Se o irmão erra, se o irmão peca, a gente chama a atenção, a gente corrige, a gente alerta, a gente aponta, mas nunca como juiz dos preceitos do Senhor. Nós somos apenas pessoas que lutam para viver aquilo que o Senhor nos ensina. Todos nós. Quando nós entendemos que nós estamos no mesmo caminho, no mesmo barco, que nós estamos caminhando lado a lado, fraternalmente, como uma irmandade, a gente entende o que é ter uma vida equilibrada. Isso é elemento fundamental para termos uma vida equilibrada. O problema de crentes desequilibrados é que eles não podem viver uma vida de santificação, uma vida correta, e logo espelha o contrário na vida dos outros, que logo acusa o outro, que logo quer julgar o outro no sentido de que ele é superior, esse crente é melhor, esse crente é superior. Nós somos uma irmandade, nós vivemos uma fraternidade. Ou seja, quanto mais nós nos santificamos, nós devemos nos humilhar, a fim de que outras pessoas tenham a oportunidade de usufruir da santificação de cada um de nós, e que elas tenham condição de ver e seguir e aprender. Isso não deve servir de arma contra o irmão. Quando a nossa santificação serve de arma contra o outro, quando a nossa santificação constrange o outro no sentido negativo, quando a nossa santificação humilha o outro, despreza o outro, está errado. A nossa santificação deve abençoar o outro, a nossa santificação deve curar a ferida do outro. Às vezes dói, não é? Às vezes o outro está lá errado e a gente chega ali na ferida para limpar, abençoar a vida do outro. Nunca como arma para ferir, mas como ferramenta para edificar, para abençoar a vida do outro. Se a nossa santificação não serve para abençoar a vida do outro, tem alguma coisa errada.
se a nossa santificação constrange o outro, se a nossa santificação afasta o outro, se a nossa santificação ela incomoda o outro, o crente, pode incomodar o mundo, a luz incomoda as trevas, tem uma coisa errada. A nossa santificação deve agregar, deve gerar comunhão, deve abençoar a vida das outras pessoas. Quer ter uma vida equilibrada? Precisa entender o processo da fraternidade, da comunhão. Quanto mais nos santificamos, mais precisamos abençoar a vida do próximo. A segunda coisa que eu quero colocar aqui é que uma vida equilibrada não faz planos sozinho. Quem tem uma vida equilibrada não faz planos sozinho. Sempre depende do Senhor. Veja, meus irmãos, que deixa eu colocar uma coisa aqui que é inevitável. Não dá para a gente fugir disso. E por mais que as pessoas achem isso simples e já é muito batido no sentido disso já ser muito falado, mas isso não pode deixar de ser importante, não pode deixar de ser expressivo. Essa realidade não pode perder nunca a importância. Que nós estamos firmados no relacionamento com Deus e com o próximo. A vida cristã, ela está firmada no relacionamento com Deus e com o próximo. Se nós não observarmos esse relacionamento vertical com Deus, esse relacionamento horizontal com o próximo, nós não estamos vivendo a vida cristã. Não dá para ser só com Deus ou só com o próximo, tem que ser com Deus e com o próximo. Então, uma vida equilibrada é essa vida que entende o processo da fraternidade, e essa vida que não faz, é essa pessoa que não faz plano sozinha, que sempre depende do Senhor. E aí Tiago diz o que aqui? Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. E aí Tiago diz, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a vida de vocês? É como uma neblina. Já viu uma neblina? Você viu assim, quando você de manhã cedo tem um carro ali na rua, aí você acorda com aquela neblina assim em cima, toda molhada, né? De manhã cedinho. Aí passa um pouquinho de tempo, o que acontece? Sumiu. Não é? Se você andar pela natureza, de manhã está aquele mato, né? Aquelas folhas toda molhadinha da neblina, aí passa um pouquinho de tempo, o sol esquenta um pouquinho, aquela neblina desaparece. Não é assim? E aí Tiago diz assim, a vida de vocês é como essa neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa, desaparece. Em vez de dizer assim, olha, nós vamos fazer isso ou aquilo outro, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser, eu vou viver. Se o Senhor quiser, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Se o Senhor quiser. Aí Tiago diz, mas vocês ficam com soberba, com jactância, com arrogância na pretensão de vocês. E esse tipo de jactância, esse tipo de arrogância, esse tipo de pretensão, isso é maligno. É isso que Tiago nos diz. Quem quer ter uma vida equilibrada, não faz plano sozinho. Sempre depende do Senhor. Porque nós vivemos em comunhão com o Senhor. Não vivemos em comunhão só com o próximo, nós vivemos em comunhão com Deus. Se nós somos crentes, se nós vivemos para o Senhor, nós devemos viver em comunhão com Ele. Se o Senhor é tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pregamos, nós devemos então andar em comunhão com Ele. É justo, é coerente nós não andarmos sozinhos, não fazermos as coisas sozinhos. Se Deus é o Deus Todo-Poderoso que nos ama e cuida de nós, é nosso Senhor, não faz sentido a gente dizer, eu vou fazer as coisas do meu jeito, eu vou fazer as coisas sozinho, não faz o menor sentido.
Faz sentido a gente fazer como o Tiago está nos dizendo. Eu preciso do Senhor, eu dependo dEle, eu tenho comunhão com Ele, eu não vivo sozinho, não faço as coisas sozinho, não ando sozinho, eu sou orientado por Deus, eu vivo em comunhão com Ele. E isso, meus irmãos, não tem a ver com a fala, mas com o modo de vida. Não é só com a fala, se Deus quiser, se Deus quiser. Tem gente que fala isso automaticamente. Não é que isso seja ruim falar, não, preste atenção. Não tem nada errado em falar. Não tem nada errado, e tem muita gente que criou esse hábito. As pessoas mais antigas falavam isso costumeiramente, até para coisas simples. Aí fala assim, até amanhã, se Deus quiser. Vamos fazer se Deus quiser. Não é? As pessoas mais antigas tinham esse hábito, hoje nós não temos. Seria uma boa fala, mas não se trata só da fala. Não basta apenas falar. Não basta apenas dizer, eu vou fazer se Deus quiser, eu vou dizer se Deus quiser, eu vou realizar se Deus quiser, eu vou, se Deus quiser. Seria uma fala muito interessante, uma fala positiva, uma fala correta. Mas não se trata só de falar, se trata de viver, é um modo de vida. É um modo de vida, meus irmãos. Assim como não se trata apenas, meus irmãos, que a gente, quando vai fazer alguma coisa, ou quando vai realizar alguma coisa, a gente ora, Deus, o que é que eu devo fazer? Deus, qual é a direção do Senhor? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Eu fico ou vou? Não se trata apenas disso. Não se trata de a gente consultar a Deus em alguns momentos específicos. Viver, meus irmãos, fazer planos com o Senhor, depender do Senhor, não é apenas falar, se Deus quiser eu faço, se for a vontade do Não não são apenas as palavras, e não se trata de consultar a Deus em alguns momentos específicos. Senhor, preciso de uma resposta. Não tem nada de errado em a gente orar em momentos específicos. Não tem nada de errado em a gente pedir a Deus orientação em momentos específicos. Senhor, eu estou precisando tomar uma decisão. Senhor, eu preciso de direção disso daqui. Não sei se vou, se fico. Não sei se vou para a direita ou para a esquerda. Não sei se eu realizo ou não realizo. Não sei se eu faço ou não faço. Não tem nada de errado para nós orarmos, buscarmos a orientação de Deus em momentos específicos como esse. Mas viver em comunhão com o Senhor e depender dele está muito além de nós falarmos ou orarmos e buscarmos a orientação de Deus em momentos específicos. Se trata de um modo de vida. Se trata de nós vivermos no nosso dia a dia conforme a direção do Senhor, conforme aquilo que é a vontade de Deus. Quem vive assim está vivendo em comunhão com o Senhor. Ou será que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Não, isso aqui, depender de Deus é só em alguns momentos específicos. É só quando você tiver dúvida. É só quando você não souber o que fazer. É só quando você estiver em apuro. Só quando você está em perigo. Só quando a sua força não for suficiente. Só quando você não souber decidir. Será que é isso que a palavra de Deus está nos ensinando? Claro que não. Será que a palavra de Deus está nos ensinando a proferir palavras mágicas? Se Deus quiser, eu vou fazer. Se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser, realizarei. Será que a palavra de Deus está nos ensinando isso? Claro que não. Estamos ensinando que a gente tem que ter um modo de vida dependente do Senhor. Um modo de vida em que em tudo que a gente faz, em todo instante, a gente está avaliando o que é depender do Senhor, avaliando o que é a vontade do Senhor, avaliando o que é viver com Ele. Avaliando que nós dependemos dele em todo instante. Então não se trata só de falar, não se trata só de momentos específicos, mas se trata de todo o tempo. Se trata de viver para ele. É um modo de vida. Entendeu isso? É um modo de vida. Eu vivo assim. Não é um momento, não é um instante. Eu vivo assim tudo. Eu sou conduzido
em todo o tempo, nas minhas ações, meus pensamentos, nas minhas decisões, do modo que o Senhor deseja, na dependência do Senhor. Quando a gente fala de depender de Deus, eu vou fazer de acordo com a vontade de Deus, aquilo que Deus aprova, aquilo que o Senhor me orienta. Essa é a nossa luta, esse é o nosso desafio. Para nós pensarmos, eu estou fazendo a vontade do Senhor, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou tomando a direção certa, eu estou tendo a atitude certa, e trabalhar para isso. Porque a vontade do Senhor é maior que a nossa. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Os caminhos do Senhor são mais elevados que o nosso. Então é muito melhor nós dependermos de Deus do que nós mesmos. Porque, irmãos, o segredo não é simplesmente atender às exigências de Deus. Preste bem atenção nisso. Não se trata de um capricho de Deus. Vocês têm que me obedecer. Vocês têm que depender de mim. Se vocês não falarem se Deus quiser, se vocês não falarem dependo de Deus, vocês estão em apuros. Vocês vão se dar mal. Tem que mostrar que depende de irmãos. Isso não é para satisfazer a Deus simplesmente. Está entendendo? Não é simplesmente para cumprir um protocolo. Não é simplesmente uma formalidade em que a gente tem que falar, se Deus quiser e tal, tem que ter a vontade de Deus, porque senão Deus não libera a bênção. Se não agradar a Ele, se não fizer uma oferenda para Ele, para agradar Ele, não se trata disso. É uma questão de reconhecer as nossas limitações. É uma questão de reconhecer assim, não é Deus que precisa de mim, da minha adoração, da minha sujeição. Não é Deus que precisa ouvir, se Deus quiser, se Ele permitir, a vontade dEle. Não, Deus não é isso. Não é uma questão da gente simplesmente agradar a Deus. Deus não é um Deus rancoroso, carrancudo, vingativo. Fala, se é Deus quiser, se você não falar que é a vontade minha, se você não cumprir o protocolo, não tem bênção para você. E a gente tem que satisfazer Ele, para que Ele se agrade em nós e nos abençoe. E se Ele não se agradar, Ele não nos abençoa. É como se o problema fosse em Deus. Deus é um Deus que precisa ser agradado para nos abençoar. Deus é um Deus que precisa ter as suas exigências cumpridas para que Ele nos abençoe. Não é assim. Entendeu? Não é assim. Quando o Senhor nos diz aqui que nós precisamos entender, se Deus quiser, se Deus nos permitir, Tiago está nos dizendo assim, irmãos, sabe o que é isso? Não é para a gente cumprir um protocolo diante de Deus, não é para a gente cumprir as exigências de Deus, é que a gente precisa entender que nós somos limitados, a vida da gente é frágil, a gente não conhece o dia de amanhã, o problema não está em Deus, o problema está em nós somos pecadores limitados. Quando nós nos jactamos, quando nós nos assoberbamos, vou fazer, vou realizar, vou construir, vou negociar, vou para tal lugar, vou fazer tudo isso. Não é que tenha nenhum problema em planejar as coisas, não. Quando nós arrogantemente queremos fazer as coisas do nosso jeito, do nosso modo, aí a palavra de Deus está dizendo assim, não vai, você não tem condição para isso, você não tem estrutura para isso, você não vai ser abençoado, não é porque Deus não quer te abençoar, não, seguindo esse caminho não é um caminho de bênção. Se alinhe com o Senhor, aprenda com o Senhor, que é sempre amável, que é sempre bom, que está sempre pronto para nos abençoar. Tiago diz aqui anteriormente, se nós nos achegarmos a Ele, Ele se achega a nós. Ele está pronto para nos abençoar, Ele está pronto para nos conduzir.
Está entendendo? Então é uma questão de nós entendermos a nossa limitação. Não é Deus que tem nenhum bloqueio e a gente precisa fazer algumas coisas para desbloquear Deus. Não é Deus que está desagradado e a gente precisa fazer algumas coisas para agradar a Deus. Deus é Deus e não depende de nada de nós. Sabe o que Deus quer? Nos abençoar. Ele nos ama e quer nos abençoar. E a sua palavra nos ensina como nós temos essa vida equilibrada, abençoada por Ele. Quando nós entendemos, nós é que somos limitados. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Nós é que precisamos reconhecer que dependemos da graça do Senhor. Somos pecadores, limitados, e que nós precisamos nos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, depende de Ti. Eu sei que o Senhor tem todas as bênçãos para mim, e eu quero usufruir dessas bênçãos. Eu quero andar com o Senhor, eu quero fazer conforme a Tua vontade, eu quero obedecer ao Senhor, entendendo que a vontade do Senhor é melhor que a minha, e assim nós somos abençoados. Mas alguém pode perguntar assim: por que outras pessoas não têm problema com a soberba? Por que outras pessoas lá fora no mundo, os incrédulos, eles não têm nada disso? Por que outras pessoas não dizem que se Deus quiser, se for a vontade de Deus, que não depende do Senhor, não creem no Senhor, e elas seguem a vida delas, fazem planos e elas têm prosperidade, elas têm êxito, elas têm sucesso em muitas coisas, ou não têm? Claro que tem, irmãos. Claro que tem muita gente ímpia, muita gente incrédula, muita gente que não anda com o Senhor e que fazem os seus planos e que seguem a sua vida e que tem êxito, tem prosperidade, que alcançam os seus objetivos. Ou não tem? Claro que tem. E quando nós questionamos isso, por que então outras pessoas não têm problema com isso? Por que outras pessoas não dependem de Deus, nem citam o nome de Deus, até distraem de Deus, e elas fazem os planos delas e elas têm sucesso, têm êxito, têm prosperidade? Por que com elas funciona e com a gente não? Depois você lê lá o Salmo 73, história de Asaf. Não vou colocar aqui, mas eu quero dizer o seguinte: a questão é, nós somos filhos de Deus. Entender? Só para você entender, só para a gente entender com mais facilidade. Eu espero que os meus filhos façam o que a Bíblia ensina em relação a mim como pai. A Bíblia ensina que os filhos devem honrar os pais. Não é isso? É isso que você espera, é isso que a gente espera. Filhos com os pais, não é isso? Honrar os pais, não é assim? A gente espera isso. Agora, você espera isso de uma pessoa lá fora? Não, uma pessoa que você não conhece. Você espera isso, Marcos, de outras? Você passa ali na rua e tem uns jovens ali, você espera que eles te honrem como pai? Por quê? São seus filhos. Agora, dos seus filhos você espera isso, não é assim? Não é assim, pai? Não é assim, irmãos? Você não espera de uma pessoa distante, desconhecida, de uma pessoa que não tem esse vínculo com você. Você não espera de uma pessoa que não seja seu filho, você como pai, que ela te honre. Você como mãe, que essa pessoa te honre. Não é? Você espera isso de uma pessoa qualquer lá fora, que essa pessoa te honre? Não. Você espera dos seus filhos. Então, quando nós olhamos para o mundo lá fora e nós queremos tentar fazer comparações, porque o ímpio prospera, porque o ímpio não faz essas coisas, porque o incrédulo, ele não depende de Deus, ele não segue esse ritmo, ele não segue esse ensinamento, e parece que na vida deles está tudo normal, parece que na vida deles tudo segue bem. Eles planejam, eles dizem isso.
Eu vou para tal lugar e vou fazer tal coisa, planeja, vou trabalhar, vou enriquecer, vou fazer tal coisa e vou realizar os meus planos. E tantas vezes eles não só dizem, mas eles fazem e dá certo, e eles conquistam, eles alcançam, eles são prósperos. Mas tudo isso que eles fazem, tudo isso ficará aqui. Tudo isso não passa de uma realidade momentânea, eterna. O nosso Pai Celeste não espera daqueles que não creem nele esse relacionamento. Não espera deles, aqueles que são incrédulos, que vivam essa vida de sujeição a Ele, de comunhão com Ele. Então, sim, nós que cremos, que somos filhos, somos chamados por Deus e cobrados por Ele para vivermos essa vida de comunhão, de adoração. Deus não cobra nem espera a adoração do ímpio, do incrédulo, mas de você e de mim, que cremos nele, que somos filhos. Ele espera, sim, adoração, porque é o nosso dever adorá-lo. E aí eu quero colocar o último ponto aqui, do termômetro do nosso equilíbrio. Sabe o que é? O termômetro, sabe o que é o termômetro? O termômetro é o que mede, que mede a temperatura, que mede nós estamos na temperatura equilibrada. A referência do nosso equilíbrio sabe o quê? O que eu sei e o que eu faço. É colocar diante de nós o que eu sei e o que eu faço. Tiago fala assim: portanto aqui é concluindo, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ou seja, aquilo que você sabe e aquilo que você faz, aquilo que você aprendeu e recebeu e aquilo que você faz, aquilo que você vive. Esse é o termômetro. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente sabe, maior é a nossa responsabilidade, mais o Senhor nos cobra. Não é assim que fazemos com os nossos filhos? Nenhum pai, nenhuma mãe equilibrados vão cobrar dos filhos aquilo que eles não sabem. Não é isso? Imagine o pai e a mãe, o bebezinho lá de 1 mês, chegando lá no berço. Você fez cocô na fralda? Será que nessa casa não tem banheiro? Louco. Já viu alguém fazer isso? Já viu alguém fazer isso? O bebezinho mais 1 mês? É o contrário, né? Tem que trocar a fralda. Alguns pais, né? Homens, né? Parece que ela é para a mãe. Alguns homens não trocam a fralda. Está precisando trocar, está aqui. A gente quer imediatamente cuidar. Não é assim? Ou seja, você já entendeu? A gente não cobra os filhos aquilo que eles ainda não sabem. Agora eles crescem e a gente não admite esse comportamento. Imagine a criança maiorzinha, né? Está fazendo as necessidades na rua. Aí vai falar assim: tem algum problema, tem algum desequilíbrio, não é? Ou a criança é desequilibrada, os pais são desequilibrados, a família é desequilibrada, tem algum tipo de desequilíbrio. Se uma criança já
grande está fazendo suas necessidades na rua. Então, nós sabemos muito bem disso, nós não cobramos dos nossos filhos aquilo que eles não sabem. E a palavra de Deus nos mostra uma vida equilibrada, ela está pautada nessa realidade, de a gente viver e fazer aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente recebeu, assim como nós fazemos com os nossos filhos. Assim como nós vamos ensinando, educando, vamos construindo o conhecimento dos nossos filhos e vamos cobrando à medida que eles sabem, à medida do conhecimento, do crescimento, da maturidade, a fim de que os nossos filhos tenham equilíbrio. Quando os nossos filhos não falam direito, a gente acha engraçadinho, mas é naquele momento. Depois eles crescem e isso passa. Então, uma vida cristã equilibrada é essa vida em que a gente mede o tanto que a gente faz, o tanto que a gente sabe, o tanto que a gente recebeu e o tanto que a gente faz, o tanto que a gente vive. Todo crente equilibrado, preste bem atenção nisso, todo crente equilibrado vai sempre, preste bem atenção nisso, vai sempre se cobrar na direção daquilo que sabe e na direção daquilo que está fazendo. Eu preciso fazer. Todo crente equilibrado, ele vai sempre ter em sua mente, em seu coração, a cobrança de que ele precisa fazer algo mais. Eu preciso fazer o que eu tenho aprendido. Eu preciso melhorar, porque é isso que o Senhor tem me ensinado. Eu preciso fazer o que é certo, fazer o bem, eu preciso obedecer, porque é isso que eu tenho aprendido e é isso que eu preciso viver. Todo crente equilibrado, constantemente, ele vive essa realidade. Ele nunca vai deixar de viver essa realidade. Nunca. Entendeu? Nunca. Um crente equilibrado nunca vai deixar de viver essa realidade. Só quando Cristo voltar, isso acaba. Até Cristo voltar, a gente vai sempre estar cobrando de nós mesmos. Porque é isso que nos gera uma vida equilibrada. Se nós não nos cobramos, se nós não cobramos de nós mesmos, preciso melhorar, preciso mudar. Mas não é só uma cobrança aqui, não. É uma cobrança viva, na prática. Preciso fazer e faz. Eu preciso lutar, preciso melhorar. Eu estou lutando, estou fazendo, estou melhorando, estou progredindo, estou prosperando. Na prática do bem, na prática do que é certo, na prática da obediência, o que eu tenho aprendido, o que eu tenho feito com tudo que eu tenho recebido. Só vou recebendo, aprendendo. Daqui a pouco nós estamos com uma carga aqui de aprendizado que a gente só consegue se livrar dessa carga, porque o conhecimento se torna uma carga quando a gente vive, quando a gente pratica. Aí a gente tem equilíbrio. Quando a gente só aprende, só recebe, isso se torna um fardo. E aí nós vamos viver angustiados. A gente fala assim: puxa, mas eu sei tanta coisa, eu preciso obedecer, eu preciso fazer. Aqui você vive uma angústia. Você sofre. Quando você começa a fazer, quando você começa a praticar, aí você vai diminuindo essa carga e começa a ter uma vida equilibrada. Todo crente equilibrado vive nessa dinâmica, vive nessa prática. Eu estou me esforçando e lutando para fazer e viver aquilo que eu tenho aprendido. Amém? Precisamos desejar, lutar para ter essa vida equilibrada. Vamos orar. Põe-se de pé no seu lugar. Vamos agradecer ao Senhor, porque Ele é bom estar conosco, e que Ele nos dê sempre a oportunidade de aprendermos e praticarmos uma vida equilibrada. Faça a sua oração nesse momento. Pai Santo, graças te damos pela Tua Palavra. Cada vez que aprendemos a Tua Palavra, nós tomamos sobre nós a responsabilidade de viver, de praticar, de sermos equilibrados. Dá-nos graça, Senhor.
Para vivermos essa vida equilibrada, nós dependemos do Senhor. E eu sei que no que diz respeito ao Senhor, que depende do Senhor, o Senhor está sempre pronto, o Senhor é fiel, o Senhor nos abençoa. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer aquilo que nos compete fazer. Ajuda-nos a fazer aquilo, ó Deus, que nós precisamos fazer. Ajuda-nos a vencer, ó Deus, as nossas fraquezas, os impedimentos, as barreiras. Ajuda-nos, ó Deus, a superar as nossas deficiências, para vivermos uma vida equilibrada em relação ao próximo e em relação ao Senhor. Queremos ter uma vida equilibrada de amor ao próximo e amor ao Senhor, na prática, na vida do dia a dia, Senhor. Ajuda-nos, transforma-nos, prova-nos, Senhor. Queremos crescer, amadurecer, queremos ser crentes melhores, queremos ter uma vida melhor. Nós estamos no caminho da santificação, do aperfeiçoamento. Sabemos, ó Deus, que não seremos totalmente perfeitos aqui nesse mundo, nem totalmente santos, mas nós estamos nesta caminhada, de fé em fé, de glória em glória, confiando no Senhor, dependendo do Senhor. Ajuda-nos, abençoa cada um aqui, Senhor, desperta-nos para uma vida equilibrada. Nós queremos ser crentes espirituais, vida equilibrada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Enquanto os irmãos do louvor cantam um cântico, você que trouxe sua contribuição, entregue, gratidão, louvor, honra ao Senhor, provedor, cuidador, dono do ouro e da prata, que Ele tanto tem nos abençoado. Louvemos ao Senhor.
ele vai nos trazer uma palavra de gratidão a Deus. Eu quero só adiantar um pouco que ontem nós estivemos ali na loja do Vaguinho. A gente começou um negócio há um ano e nós tivemos ali um café da manhã, e com os irmãos passaram por ali e nós compartilhamos ali de um delicioso café da manhã, foi a manhã toda. Café e almoço. E almoço também? Foi tudo junto. Chegou até o almoço. E alguém fez isso, falou: pastor, eu quero fazer esse café da manhã, gratidão ao Senhor não sei se estou adiantando sua fala, mas fazer um café da manhã em gratidão ao Senhor pelo um ano que eu abri a loja, e quero no culto, de domingo, levar uma palavra, agradecimento e falar um pouco sobre isso, e trouxe para compartilhar com nós, conosco também, bolo e mais alguma coisa ali para que a gente confraternize nesse dia. E o que eu queria colocar mesmo, irmãos, é que esse momento é um momento de gratidão a Deus, porque a Bíblia nos diz: quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer para a glória do Senhor. A vida do crente não se restringe ao culto, à igreja, às práticas dentro do templo, do culto. A vida do crente, ela é uma só, de dia e de noite, trabalhando em casa, na família, na escola, estudando, nos negócios. Tudo é para Deus. Então, quando a gente coloca, é o que nós acabamos de dizer, então, quando nós temos comunhão com Deus, nós honramos e glorificamos a Deus em tudo, em todo tempo, em toda situação. Então, isso é louvável diante do Senhor. Eu sou grato a Deus pela vida do Vaguinho, sua família, pela vida de cada irmão que tem honrado ao Senhor, que tem entendido que o Senhor está envolvido em tudo nas nossas vidas. E nós vivemos para Deus em todas as áreas das nossas vidas. Eu louvo a Deus que cada irmão tem entendido isso, porque isso é o Evangelho, isso é a vida cristã. Não vou tomar mais tempo, não vai nem ficar à vontade. Você tem 40 minutos. Não passa disso não. Boa noite. Há mais de um ano, eu falava com alguns amigos que eu tinha um desejo de abrir uma loja de ração, né? Seria um próximo plano. Mas ali já era Deus plantando uma semente na minha vida, né? No meu coração. E aí aos poucos foi desenvolvendo isso aí. E eu consegui abrir essa loja. Fez um ano essa semana. E dentro desse ano, Deus me abençoou muito, me deu forças, me deu sabedoria. E dentro desse ano eu tive irmãos que me deu assim conselhos bons, né? Vaguinho é difícil, mas fica firme, não desista. E o pastor um dia aqui pregando a palavra falou assim, tem hora que a gente dá vontade de... Falou: Senhor, manda uma ajudinha extra, né? Você lembra disso, né, velho? Eu tive essa ajuda extra, né? Eu tive essa ajuda daquele jeitinho que o Senhor falou. Apareceu essa ajuda, foi Deus que mandou, né? E poucos dias após estar iniciando ali o projeto, eu tive um sonho. E nesse sonho eu cheguei até a igreja, estava escuro aqui. E o pastor estava sentado ali atrás e tinha outras pessoas, só que a pessoa assim bem visível era o Senhor. Eu sentei e olhei para trás, a porta estava aberta e começou a chover. E aí poucos dias depois a irmã Irã, levanta a mãozinha, minha filha. Isso. A irmã veio e contou o testemunho da casa dela. E nisso eu concluí que era chuva de bênçãos, né? Que Deus me concedeu aquela bênção, né? Que era o desejo do meu coração. E a irmã, eu penso que seja isso, porque é dentro da igreja, né? Então,
Eu fiquei muito feliz por isso também. Depois ela veio contar aqui a vitória, né? Então, graças a Deus, eu tive perseverança. Não é fácil. Logo quando eu fui abrir a loja, eu perguntei a um vendedor quanto eu precisaria para abrir uma loja dessa. Eu não tinha nada em mente, que ideia nenhuma. Ele falou: Vaguinho, para você iniciar uma loja dessa é 100 mil. Eu não tinha metade desse dinheiro. Eu falei: agora? Ele falou: 100 mil, talvez eles estejam falando de uma loja básica, né? Mas eu tive assim muito medo, que é normal do ser humano, a fraqueza, né? O medo, não tem jeito. Mas aos poucos Deus foi trabalhando, muita oração, e eu consegui. Graças a Deus, a loja assim está bem mais farta, né? Então é sinal de que Deus. E tem outra também, eu tenho um parente, eu chamei de parente, e ele veio me fazer uma visita e falou: parente, a esposa dele é pastora. Ele falou: parente, eu senti vontade de orar na sua loja por você. Deixa eu ir, com certeza, bem-vindo à oração, né? E aí ele orou, e Deus revelou para ela que ali na frente passavam pessoas que falavam assim: como que ele conseguiu, né? Como que ele conseguiu abrir isso aqui? E aí no final ela falou isso, depois ela falou assim comigo, falou: Alinho, Deus falou que ele está no controle disso aqui, viu? Você pode ficar tranquilo, está no controle. Então aí eu fiquei mais corajoso ainda, né? Com a ajuda dessa aí, então não tem como. Mas eu agradeço a Deus. Eu separei 3 versículos aqui. O primeiro é confiança. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar frutos. Perseverança. E não somente isto, mas nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. E o último, gratidão, ser grato a Deus, né? 15. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Eu tenho uma equipe de anjos que está lá comigo, que é minha esposa, minha mãe. Minha mãe é um soldado que fica ali treinando o tempo todo. A gente grita o nome dela, ela está ali pronta para nos atender, né? O molequinho ele é meio atrapalhadinho, mas ele ajuda muito também. Tem um rapaz que trabalha comigo, ele não veio, mas ele sempre esteve firme ali no início. A gente teve alguns móveis que a gente mesmo que fez lá, né? Então ele começou comigo ali, está até hoje. Ele não é assim um funcionário, ele é um membro lá, né? Um irmão mesmo, e está sempre ali para me ajudar. Eu agradeço muito a Deus essa equipe que eu tenho lá, que se não fosse eles também, né? Eu não estaria firme. E é isso. Muito obrigado a todos. Amém. Nós vamos orar. Nós temos sido testemunhas, né? De que nosso irmão tem trabalhado, e ontem eu estive lá assim, fiquei muito gratificado por ver depois de um ano, né, o avanço, o crescimento
nós esperamos no Senhor, em Cristo, que prossiga bem e que através do trabalho e confiança no Senhor, as coisas continuem desse jeito, prosperando, avançando, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida de Vaguinho, sua família, todos que estão envolvidos nesse trabalho, agradecendo a Deus por essa iniciativa e que ele continue tendo forças para prosseguir, que Deus possa continuar abençoando em nome de Jesus. Tem uma Rúbia aqui também, uma Val e Igor. Vem não, Igor? Nós vamos orar agradecendo a Deus. E quero chamar Josenildo aqui também, para que a gente ore, agradecendo a Deus por mais um ano de vida, nosso irmão que está aniversariando hoje. E assim nós vamos encerrando o nosso culto, fazendo essa oração de gratidão a Deus por esses aniversários, né? Aniversário da loja essa semana, aniversário. Aqui. Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer a Deus, orar pela vida desses irmãos, em nome de Jesus. Pai Celeste, graças te damos nesse dia festivo, nesse dia que nós nos alegramos. A tua palavra nos diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram. Obrigado pela vida de Vaguinho, da sua família, ó Deus, de todos que estão envolvidos nesse negócio, e que, ó Deus, ele tem, ó Deus, caminhado, ó Deus, em comunhão com o Senhor, gratidão ao Senhor, confiando no Senhor, sabendo, ó Deus, que só é possível viver na força do Senhor. Continua dando a Ele graça, direção, sabedoria, para que Ele prossiga, Senhor, honrando ao Senhor, buscando ao Senhor, em tudo adorando ao Senhor. Dá força e saúde, ó Deus, Vaguinho, Rúbia, Igor, Noval, seu Luiz, Júnior, a tua família, todos que estão envolvidos aqui, Senhor, que o Senhor agracia cada dia poderosamente. E que, ó Deus, este negócio seja cada dia próspero, seja abençoado, ó Deus, e que aqueles que porventura questionam como conseguiu, que saibam que é na força do Senhor, que é na graça do Senhor, que é na bênção do Senhor. Ó Deus, que a tua bênção seja permanentemente sobre os teus filhos, para a glória do Senhor. Meu Deus, eu quero agradecer pela vida de Josenildo, que hoje está completando mais um ano de vida. Meu Senhor, a vida é um presente do Senhor. E nós, ó Deus, somos gratos por esse presente. Somos gratos por cada ano de vida que o Senhor nos dá. Continua abençoando o teu filho, ó Deus, dando a ele força, saúde, sabedoria. Ó Deus, o Senhor dê a ele graça para caminhar, ó Deus, na tua presença, sendo próspero, ó Deus, nos seus negócios, na sua família, ó Deus, em tudo que ele fizer, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, aprovar bênção, com graça, com poder, em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor esteja no coração do teu filho, ó Deus, todos os dias, em nome de Jesus. Que a confiança do teu filho, ó Deus, esteja em ti, somente em ti. E que todos vejam, ó Deus, a tua graça e a luz de Cristo na vida do teu filho, da sua família. Nós o abençoamos, ó Deus, e nos alegramos juntamente, ó Deus, com ele nesse dia. Muito obrigado, ó Pai. Nós agradecidos estamos ao Senhor, porque sabemos que é o Senhor que nos abençoa. Obrigado nesse dia, nesta noite que estamos aqui, por esse culto, pela vida de cada um que veio, pela vida de cada um que tem perseverado em andar nos teus caminhos, que tem sido grato ao Senhor. Que a tua bênção esteja sobre todos nós, sobre as nossas famílias. Dá-nos força, saúde, graça a todos nós. Abençoa as nossas famílias, abençoa o trabalho de cada um de nós, ó Deus. Conduz-nos à tua presença para vivermos vida abençoada e equilibrada no nome do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus oramos, agradecidos ao Senhor neste dia por tudo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Tem uma hora